O sol da tarde era uma bigorna quente sobre minhas costas. Cada passo levantava uma nuvem de poeira vermelha que se agarrava ao suor, criando uma segunda pele de terra e esforço. Eu conhecia o gosto daquela poeira melhor do que o de qualquer comida. Era o gosto da minha própria insuficiência, o sabor metálico do sangue na boca misturado com a secura do chão batido. Meus pulmões ardiam, um incêndio lento que subia pela garganta e ameaçava me consumir. Para mim, correr nunca foi voar. Sempre foi cair e se levantar, repetidamente. À minha frente, a uns 30 metros, que parecia um abismo, Léo deslizava. Não há outra palavra. Ele não corria, ele flutuava sobre a mesma pista que castigava meus pés. Seus movimentos eram uma caligrafia perfeita, cada passada uma letra elegante desenhada no ar. O suor em sua testa não era de agonia, era um brilho, uma pátina de campeão. Ele era o talento em pessoa, o dom, a graça divina encapsulada em músculos longos e um ritmo que parecia ter nascido com ele, como a cor de seus olhos. E eu era o oposto. Eu era a força bruta, a teimosia, a máquina desajeitada que compensava a falta de design com a pura e simples combustão de vontade. Meu corpo não era um instrumento, era uma ferramenta rústica, um martelo quebrando pedra. O treinador, um homem de poucas palavras e um olhar que media a alma, uma vez me disse, depois de uma tarde particularmente brutal em que terminei vomitando atrás da arquibancada: "Você não tem o dom, garoto. Seus pés são pesados, sua respiração é um desastre. Você não nasceu para isso." Ele fez uma pausa, cuspiu no chão e me olhou, não com pena, mas com uma espécie de respeito relutante. Mas essa sua teimosia, essa sua vontade de engolir o inferno e pedir mais, isso, garoto, isso é outra coisa. Ele não me dispensou da equipe. Pelo contrário, ele me dava os treinos mais duros. Enquanto Léo praticava partidas explosivas e aprimorava sua técnica já impecável, eu corria. Corria até as estrelas aparecerem, até meus músculos gritarem por um fim que eu me recusava a dar. Meus colegas me olhavam com uma mistura de zombaria e espanto. Eu era o trator, o teimoso, o cara que não sabia a hora de parar. Eles não entendiam. Parar era a única coisa que eu não podia fazer. Parar significaria aceitar. Aceitar que Léo era o sol e eu apenas a sombra que se arrastava atrás. Aceitar o veredito do treinador, a primeira parte da frase dele, e esquecer a segunda. E eu não podia. Aquela segunda parte, isso é outra coisa, era a minha única centelha. Naquela tarde, o calor era um inimigo físico. O treinador apitou, sinalizando o fim do último tiro de 400 metros. Léo cruzou a linha, diminuiu o ritmo com a leveza de uma pluma e caminhou até o bebedouro. Eu ainda estava a uns 50 metros, cada passo uma batalha contra a gravidade e o desespero. Minhas pernas eram chumbo, o mundo balançava, a linha de chegada não parecia um fim, mas um precipício. Eu tropecei, o corpo se rebelando e caí de joelhos, a poeira vermelha subindo como uma saudação irônica. O silêncio tomou conta da pista. Ouvi os risos abafados. Vi pelo canto do olho Léo me observando, sem emoção, apenas com a curiosidade distante de quem observa um animal estranho. Por um instante, a humilhação me afogou. O gosto da poeira, de novo, o sabor da derrota. Fiquei ali, de quatro, a respiração um soluço rouco, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Era o fim. Eu podia simplesmente ficar ali, deixar que me ajudassem a levantar e ir para o vestiário. Acabou. Mas então, eu olhei para minha mão espalmada na terra. Os calos, a sujeira sobre as unhas. Aquela mão tinha cavado cada centímetro de progresso que eu conquistei. Aquela mão era o testamento da minha vontade. O talento de Léo era um presente. A minha vontade era uma conquista. Forjada no fogo, na dor, na solidão das voltas que eu dava na pista muito depois que todos, inclusive o sol, já tinham ido para casa. Respirei fundo. O ar queimou, mas desta vez pareceu purificador. Apoiei-me em um joelho, depois no outro. Levantei. Meu corpo tremia, mas meus pés estavam firmes no chão. Ignorei os olhares, ignorei o treinador que me observava com a mesma expressão indecifrável de sempre. Em vez de caminhar para fora da pista, eu me virei e comecei a trotar na direção oposta.
devagar, um passo doloroso de cada vez, iniciando outra volta. Eu não corria para chegar primeiro, eu corria para não parar jamais. O riso morreu no ar, sufocado pela poeira que eu mesmo levantei. Meu ato de teimosia, meu giro de 180 graus de volta à tortura, havia criado um vácuo na pista. O mundo se resumia ao som dos meus tênis arrastando na terra, a sinfonia desafinada da minha respiração e a batida surda do meu coração, que parecia querer abandonar o corpo e terminar a corrida por conta própria. Eu não olhava para ninguém. Olhar para ele seria admitir que eu precisava de uma audiência, que minha dor era um espetáculo. E não era. Era uma conversa íntima e violenta entre meu corpo e minha vontade. Cada passada era um prego enferrujado se cravando na sola do pé, subindo pela canela, explodindo no joelho. A volta que eu iniciava não era como as outras. As anteriores foram impostas pelo cronômetro, pelo apito do treinador. Esta era minha, uma dívida que eu cobrava de mim mesmo. Uma punição e, ao mesmo tempo, uma absolvição. Eu não estava mais correndo contra Léo ou contra o relógio. Estava correndo contra aquela voz sussurrante na minha cabeça que, por um instante, lá de joelhos na poeira, havia concordado com eles. A voz que dizia, desista. E eu precisava esmagá-la sob meus pés até que ela se calasse para sempre. A metade da volta foi um borrão de dor e luz ofuscante. O sol poente transformava o ar em um caldo dourado e espesso, difícil de respirar. Foi então que ouvi o apito. Não um apito curto e seco de fim de prova, mas um longo e agudo, uma ordem inconfundível. Parei, cambaleando, o impulso me jogando para frente. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Eu me virei. O treinador caminhava em minha direção, sozinho. Seu rosto era uma máscara de couro rachado pelo sol, impossível de ler. Ele parou a 1 metro de mim. Seus olhos, pequenos e fundos, percorreram meu corpo, da cabeça aos pés, como se avaliasse uma ferramenta quebrada. Eu esperava a bronca, esperava o desprezo, a ordem para ir para o vestiário e não voltar mais. Eu havia quebrado o protocolo, desafiado o fim do treino. Em vez disso, ele apenas ficou ali, o silêncio se esticando como um elástico prestes a arrebentar. "O que você pensa que está fazendo, garoto?" Ele perguntou, a voz rouca como cascalho. Eu não conseguia responder, o ar não vinha. Apenas apontei, com um aceno de cabeça trêmulo, para a pista à minha frente, para o caminho que ainda faltava. Ele seguiu meu olhar e então voltou para mim. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Ele tirou o boné sujo, passou a mão pela cabeça quase careca e o colocou de volta. Parecia um ritual, uma forma de organizar os pensamentos. Ele disse sem rodeios, todo mundo viu, e todo mundo viu você levantar. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Seu cheiro era de suor velho, tabaco e algo metálico, como a própria pista. Ele não olhava mais para mim com aquele respeito relutante. Era algo diferente, mais profundo. Era reconhecimento. Talento é um cavalo de raça, ele disse, quase num sussurro. Nasce pronto, bonito de ver. Mas se a cerca for alta demais, ele para. Ele sabe o limite dele. Ele fez uma pausa, e seu olhar se tornou tão intenso que eu tive que desviar o meu. Vontade é um animal diferente, é um bicho feio, teimoso, não sabe o que é limite. Ele não pula a cerca, ele atravessa a porra da cerca mesmo que se quebre inteiro no processo. Ele estendeu a mão e a pousou no meu ombro. Seu toque era pesado, firme, uma âncora no meu mar de exaustão. Seu treino acabou por hoje, vá para casa. Eu assenti, o alívio e uma estranha decepção me invadindo. Eu queria terminar aquela volta. Amanhã, ele continuou, apertando meu ombro antes de me soltar. Esteja aqui às 5, antes do sol, antes de todo mundo. E então ele se virou e se afastou, deixando-me ali, parado no meio da pista, com suas palavras ecoando em minha mente. Antes de todo mundo. Não era um castigo, era um convite, uma promoção ao tipo de inferno que eu mesmo escolhia. Caminhei lentamente para fora da pista, as pernas como 2 estacas de madeira mal fincadas no chão. Ao passar pelo grupo, ninguém riu, ninguém disse uma palavra. Eles apenas abriram caminho. Vi Léo encostado na arquibancada, uma garrafa d'água na mão. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. A curiosidade distante em seu rosto havia sido substituída por algo que eu não conseguia decifrar. Uma ruga de confusão entre as sobranças perfeitas. Pela primeira vez, eu não vi um deus olhando para um inseto.
Vi um corredor olhando para outro, e pela primeira vez não senti o peso da sua sombra, senti a solidez do meu próprio chão. A escuridão ainda era uma tinta espessa quando o alarme estridente rasgou meu sono. 4:30 da manhã. O ar do meu quarto era frio e cada movimento sob o lençol protestava. Por um momento, a lembrança do calor, da poeira e da humilhação de ontem me convidou a ficar. A voz da razão, ou talvez do medo, sussurrou que aquilo era loucura. Mas as palavras do treinador eram uma brasa viva em minha mente. Esteja aqui às 5, antes de todo mundo. Aquilo não era um pedido, era a chave de uma porta que eu nem sabia que existia. A pista, sob a luz pálida de uma lua minguante e dos postes distantes, era outro lugar. Não a arena de tortura ensolarada, mas um círculo de silêncio e segredo. Uma cicatriz cinzenta na face adormecida da terra. O frio cortava, uma lâmina fina que me fazia sentir cada fibra muscular, cada ponto de dor do dia anterior. Ele já estava lá, uma silhueta escura perto da linha de partida, imóvel como uma estátua. Não trocamos bom dia. Seus olhos me mediram na penumbra, e ele apenas acenou com a cabeça na direção da pista. Aqueça. 10 minutos. Leve, ele ordenou. Sua voz parecia mais baixa, mais íntima na quietude da madrugada. Fiz o que ele mandou. O trote inicial foi uma agonia. Meus músculos eram nós de corda molhada, rígidos e doloridos. Eu esperava que ele me mandasse correr até vomitar de novo, que dobrasse a aposta na minha teimosia. Mas, após o aquecimento, ele me parou. Hoje você não vai correr contra o relógio, disse ele, o vapor de sua respiração se desfazendo no ar frio. Você não vai correr contra o Léo, nem contra ninguém. Hoje você vai aprender a escutar. Eu não entendia. Escutar o quê? O silêncio? Meus próprios pulmões em chamas? Você trata seu corpo como um inimigo, continuou ele, como se lesse a confusão no meu rosto. Você o açoita, o empurra para o abismo e o chama de fraco quando ele cede. Você acha que vontade é só isso? Ignorar a dor? Ele balançou a cabeça, um gesto lento e pesado. A dor tem uma voz, garoto. Ela te conta histórias. Existe a dor que diz, estou me esforçando, e existe a dor que grita, vou me quebrar. Sua teimosia te deixou surdo. Você só ouve o grito. Ele me mandou correr uma volta, mas de um jeito que eu nunca havia corrido, devagar, tão devagar que parecia ridículo. Quero que você sinta, ele disse, caminhando pelo gramado interno enquanto eu me movia. Sinta o chão sob seus pés, sinta o ar entrando e saindo. Sinta o primeiro protesto do seu músculo da panturrilha. Não o ignore. Converse com ele. Diga a ele que está tudo bem, que vocês vão um pouco mais longe, juntos. Aquilo era a coisa mais estranha que eu tinha ouvido. Parecia filosofia barata, não treinamento. Mas eu obedeci. Naquela lentidão forçada, comecei a perceber coisas. A forma como meu pé esquerdo aterrissava de um jeito um pouco diferente do direito. A tensão no meu ombro direito que irradiava pelo pescoço. A fisgada sutil na parte de trás do joelho que eu sempre ignorava até ela virar uma pontada aguda. E a minha respiração. Pela primeira vez, eu não estava lutando por ar. Eu estava conduzindo, usando-o. Meu peito não era mais uma fornalha descontrolada. Era um fole, ritmado, consciente. Isso, o treinador grunhiu do centro do campo. Isso. Volta após volta, ele me deu novos comandos. Agora, acelere um pouco, só até a dor sussurrar. Quando ela sussurrar, recue. Brinque com esse limite. Conheça a fronteira do seu país. A madrugada se desfez em tons de cinza e violeta. Eu não estava mais correndo, estava dialogando com a minha própria carcaça. Aquela vontade infinita que antes era uma força cega, uma marreta quebrando tudo, estava sendo afiada, transformada em uma ferramenta de precisão. O treinador não estava me dando talento, ele estava me ensinando a linguagem da minha própria força. Estava me mostrando que meu corpo não era uma prisão da qual minha vontade precisava escapar. Era o meu único aliado. O animal feio e teimoso não precisava ser domado, ele precisava ser compreendido. Quando o sol começou a sangrar no horizonte, pintando as nuvens de laranja e rosa, eu estava exausto de um jeito novo. Não era a exaustão oca da derrota, mas o peso denso do trabalho bem feito. Parei, o corpo coberto por uma fina camada de suor que gelava rapidamente no ar da manhã.
O treinador se aproximou e pela primeira vez vi algo que se parecia com um sorriso no canto de sua boca. Ontem você atravessou a cerca, ele disse. Hoje você aprendeu onde fica o portão. Naquele exato momento, do outro lado do campo, ouvi o som de um carro estacionando. As portas se abrindo. Léo chegou, radiante como sempre, os cabelos loiros brilhando sob a primeira luz do dia. Ele parecia a própria manhã. Ele nos viu, ali, parados no meio da pista vazia. Eu, um espectro suado da noite que se recusava a desaparecer. O treinador, meu mestre improvável. Léo parou, a mochila de treino pendurada em um ombro. Seu olhar não era mais de curiosidade ou confusão. Havia algo novo ali, uma nitidez, uma atenção que ele nunca havia me dedicado. Era o olhar de um caçador que, ao caminhar pela floresta familiar, depara-se com uma pegada que ele não reconhece. Uma pegada feia, desajeitada, mas profunda, e que, ele percebeu, estava indo na mesma direção que a sua. Aquele olhar de Léo foi como um relâmpago silencioso, iluminando a paisagem entre nós por um instante. Naquela luz, vi a geografia do nosso mundo se alterar. A montanha que era ele e o vale que era eu começavam a nivelar-se. Não porque eu estivesse crescendo, mas porque ele, pela primeira vez, olhava para baixo e via que o chão sob meus pés não era o abismo que ele imaginava, era rocha sólida. O treinador quebrou o feitiço. Ele se virou para mim, ignorando completamente a chegada do seu atleta estrela. Dispensado, gelo nas pernas por 20 minutos, coma algo decente, amanhã, no mesmo horário. Era uma demissão, mas soava como uma condecoração. Eu assenti, exausto demais para palavras. Ao passar por Léo, não desviei o olhar. Mantive-o firme, não como um desafio, mas como um reconhecimento. Eu o via, e agora ele me via. Ele abriu a boca para dizer algo, mas hesitou, e o momento se foi. Fui para o vestiário, o fantasma de uma conversa não dita pairando entre nós no ar frio da manhã. As semanas que se seguiram transformaram a pista de corrida em meu mosteiro e meu campo de batalha. Nossos encontros antes do amanhecer tornaram-se um ritual sagrado. O treinador, meu improvável guru, desconstruiu-me peça por peça. Ele não tentou me dar a graça que me faltava. Em vez disso, ele me ensinou a transformar minha brutalidade em eficiência. Você não é um veleiro, garoto. Você é um quebra-gelo. Pare de tentar pegar o vento. Comece a quebrar o que está na sua frente. Meu estilo de corrida mudou. Continuava feio, desajeitado para os olhos de fora. Eu ainda era o trator, mas agora o motor tinha sido afinado. Aprendi a respirar com o ritmo do meu esforço, a usar a dor como um mapa, não como um muro. Meus pulmões, antes uma fornalha, tornaram-se foles, bombeando oxigênio com propósito. Cada passada, antes um golpe de martelo cego, agora era um golpe de cinzel, quebrando a distância com o mínimo de desperdício. O resto da equipe notou. Os risos haviam desaparecido, substituídos por um silêncio curioso. Durante os treinos coletivos, eu não desmaiava mais na linha de chegada. Eu a cruzava, trêmulo, exaurido, mas de pé. E cada vez mais eu a cruzava menos de 30 metros atrás de Léo. A distância, o abismo, estava encolhendo, centímetro por centímetro, engolido pela minha nova consistência. Léo sentiu a mudança como um animal sente a variação na pressão do ar antes da tempestade. Sua corrida, antes um espetáculo de relaxamento e poder, ganhou um fio de tensão. Eu ouvia olhar para trás nos treinos de longa distância, algo que ele nunca fazia. Seu ritmo, antes um metrônomo perfeito, às vezes vacilava quando ouvia a batida implacável e pesada dos meus pés se aproximando, um som que não deveria estar ali, tão perto, tão tarde na corrida. A tensão culminou numa tarde de quinta-feira, sob um céu chumbo que prometia chuva. O treinador anunciou o treino do dia. 10 tiros de 800 metros, com um intervalo mínimo. Era um exercício desenhado para destruir a alma. Após o 8º tiro, eu estava correndo no meu limite, naquele lugar familiar onde a vontade e o corpo travam sua guerra particular. Mas desta vez, eu não estava sozinho ali. Ao meu lado, passo a passo, estava Léo. Pela primeira vez, corríamos juntos, não eu o perseguindo, mas nós, lado a lado, presos em um ritmo suicida. Eu podia ouvir sua respiração.
Não era mais a brisa calma de sempre, era um sopro rápido, afiado. Eu podia ver o suor em sua testa não mais como um brilho de campeão, mas como gotas de esforço genuíno. O Deus estava sangrando. O ritmo dele era música clássica, uma sinfonia de movimento perfeito. O meu era uma marcha industrial, o rangido e a batida de pistões e engrenagens. Duas canções completamente diferentes, mas que, por um milagre de esforço e dor, tocavam na mesma velocidade. Olhei para ele, e ele olhou para mim. Naquele olhar, em meio à agonia compartilhada, não havia mais distância. Havia apenas a pista, a dor e o respeito mútuo e brutal que só pode nascer no fundo do inferno. No 9º tiro, algo aconteceu. A uns 200 metros do fim, vi seus ombros se curvarem, uma quebra quase imperceptível em sua forma perfeita. Ele estava quebrando. O talento, o cavalo de raça, estava vendo a cerca alta. E eu ouvia meu corpo gritar, mas a voz era diferente agora. Era um grito que eu entendia, que eu podia negociar. Respirei fundo, conversei com a dor e me agarrei àquela lição da madrugada. Eu era o quebra-gelo. Não acelerei, apenas mantive o passo. A minha marcha industrial feia e barulhenta continuava, implacável. E a sinfonia de Léo começou a desafinar. Ele não parou, mas eu me afastei. 1 passo, 2, 5. Cruzei a linha de chegada talvez 3 segundos antes dele. 3 segundos que pareciam uma vida inteira. Não houve comemoração, apenas me curvei, as mãos nos joelhos, puxando o ar que queimava. Quando Léo chegou, ele não foi para o bebedouro. Ele parou ao meu lado, na mesma posição, e por um longo minuto, o único som no mundo foi o de 2 corações e 2 pares de pulmões lutando para voltar à normalidade. Finalmente, ele se endireitou, limpando o suor do rosto. Ele olhou para mim, e a confusão, a curiosidade, tudo havia desaparecido de seus olhos. O que restou foi uma clareza dura e fria. Como? Ele perguntou, a voz um fiapo rouco. Eu não tinha uma resposta eloquente. Olhei para a pista, para o caminho que tínhamos acabado de devorar e dei a única resposta que conhecia. Eu só não parei. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. E então ele assentiu, um gesto lento e grave. O caçador não apenas reconhecia a pegada, agora ele entendia a natureza da besta que a deixava. Uma besta que não vencia pela velocidade ou pela graça, mas por uma capacidade assombrosa e infinita de continuar avançando. Aquele nosso aceno de cabeça, ali na pista vazia, foi a assinatura de um tratado silencioso. O tempo que se seguiu até o campeonato regional foi diferente. A rivalidade não evaporou, ela se purificou. Deixou de ser a minha inveja contra a sua indiferença e se tornou algo mais nobre e muito mais perigoso, um duelo de absolutos. O talento absoluto contra a vontade absoluta. Nossos treinos se tornaram uma dança de extremos. Ele, aprimorando sua largada explosiva, sua economia de movimento, polindo o dom até que ele cegasse. Eu, nos meus rituais na escuridão, aprendendo a administrar o inferno dentro de mim, transformando dor em combustível, cansaço em ritmo. O treinador nos observava, um mestre de xadrez com 2 peças opostas e igualmente letais, e não dizia nada. Ele já havia nos dado nossas armas, a batalha seria nossa. O dia da final chegou com um céu de um azul doentio, sem nuvens para filtrar um sol que parecia pessoal. O estádio fervia. O barulho da multidão era uma parede física, uma pressão no peito. Pela primeira vez, eu não me sentia um intruso naquele palco. A poeira vermelha da nossa pista de treino parecia ter se entranhado na minha alma, e eu trouxe a solidão daquelas madrugadas comigo como uma armadura. Ao meu lado, na linha de partida, Léo era a imagem da calma. Ele saltitava no lugar, leve, os músculos relaxados. Ele nasceu para isso. Eu olhei para a curva distante, para os 1.500 metros que nos separavam da glória ou do esquecimento. Eu não nasci para isso, mas eu havia me refeito, à mão, para este exato momento. O tiro de partida ecoou e o mundo se desfez em movimento e gritos. Como esperado, Léo disparou. Sua largada foi uma obra de arte, uma explosão de graça e poder que o colocou à frente do pelotão instantaneamente. Eu me acomodei no meu próprio ritmo, a minha marcha industrial, pesada, constante, feia.
Ignorei os outros corredores que tentavam acompanhar o passo de Léo, queimando sua energia no fogo da vaidade. Eu ouvia a voz do treinador na minha cabeça. Não é uma corrida de 100 metros, garoto. É uma guerra longa. Conheça seu território. A primeira metade da prova foi um monólogo de Léo. Ele flutuava, a distância entre ele e o resto de nós crescendo a cada passada elegante. A multidão rugia seu nome. Ele era o herói, o favorito, a poesia em movimento. E eu era a prosa, o trabalho duro, o texto sem adornos que simplesmente continua, linha após linha. Eu mantinha meu ritmo, conversando com meus pulmões, negociando com meus joelhos. A dor veio, claro, ela sempre vinha. Mas agora era uma velha conhecida. Eu a cumprimentei, reconheci sua presença e pedi que esperasse. Ainda não era a hora dela gritar. Na última volta, o cenário começou a mudar. Os corredores que tentaram seguir Léo estavam quebrados, espalhados pela pista como soldados feridos. A liderança dele, antes um abismo, agora era apenas um vão que minha constância matemática estava diminuindo. A multidão percebeu. O rugido pelo nome de Léo foi sendo substituído por um murmúrio de espanto. O trator estava vindo. A 200 metros do fim, eu o alcancei. Pela segunda vez na vida estávamos lado a lado, mas desta vez não era um treino, era o fim do mundo. O barulho do estádio desapareceu. Meu universo se resumiu ao som da sua respiração ofegante e da batida dos meus pés contra o tartan. Ele olhou para mim. Em seus olhos não havia surpresa, havia reconhecimento. Ele sabia que eu estaria ali. Ele estava me esperando. E vi algo que nunca tinha visto: o limite. O talento dele o havia levado até ali, com beleza e velocidade, mas a cerca era alta demais. Eu não tinha uma marcha extra, não tinha uma explosão final. Eu só tinha o que sempre tive, a vontade de não parar. Puxei o ar, o mesmo ar que uma vez me sufocou na poeira, e ele me obedeceu. Ordenei às minhas pernas que continuassem a sua marcha brutal, e elas obedeceram. Eu não ultrapassei com um arranque, eu o engoli. Meu ritmo implacável simplesmente continuou, enquanto o dele, pela primeira vez, vacilava. Os últimos 50 metros foram um borrão. Eu não corria mais com os músculos, corria com a memória de cada madrugada fria, de cada gota de suor, de cada humilhação silenciosa. Cruzei a linha de chegada e o mundo parou. Não houve um grito de vitória, apenas um colapso. Caí de joelhos, não por derrota, mas porque não havia mais um único centímetro de estrada para minha vontade percorrer. O silêncio na minha cabeça era absoluto. Levantei o rosto. Léo estava parado a alguns metros, curvado, as mãos nos joelhos, o peito subindo e descendo violentamente. Ele não parecia derrotado, apenas vazio. Nossos olhos se encontraram através do véu de exaustão. Ele ergueu a mão. Não para um aperto, mas um simples aceno de cabeça. Um tratado final, assinado em frente ao mundo inteiro. Naquele gesto, ele não estava concedendo a derrota, estava reconhecendo a minha verdade. Então eu o vi. Do outro lado da pista, encostado na grade, longe da confusão de repórteres e outros técnicos, estava o treinador. Ele não estava sorrindo. Seu rosto era a mesma máscara de sempre. Mas ele tirou o boné sujo, um gesto lento, quase cerimonial, e então ele assentou. Uma única vez, um movimento quase imperceptível, mas para mim foi mais alto que o rugido de todo o estádio. Naquele aceno, entendi tudo. A vitória não estava na medalha que logo colocariam no meu pescoço. A vitória era aquela queda na poeira meses atrás. Era a decisão de levantar e dar mais uma volta. O treinador estava certo desde o início. Eu não tinha o dom. Meus pés ainda eram pesados, minha respiração ainda era um desastre. Eu não havia ganhado talento. Eu havia provado que existem outras forças no universo. Forças mais feias, mais teimosas, nascidas não da graça divina, mas da recusa humana em se render. Eu não era o cavalo de raça. Eu era o bicho feio que havia atravessado a porra da cerca. E pela primeira vez na vida, ao respirar o ar da vitória, eu me senti bonito.